Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. Estamos no programa Refrigério e Paz da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do nosso estado do Ceará. Eu gostaria de, nesse momento, ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de um jugo de servidão, ou debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo, ele está nos falando de como o cristão, num determinado sentido, por intermédio de Cristo, ele goza de uma ampla liberdade. A Bíblia Sagrada nos ensina que o ser humano, depois da queda de Adão, é um ser fracionado, dividido. Então, ele tem, na sua racionalidade, a capacidade de reconhecer algumas coisas virtuosas, de certa forma, até apreciar aspectos da lei moral de Deus. Por outro lado, ele encontra nas suas inclinações algo que está em tensão com isso, que ele é capaz de dar algum tipo de apreciação em sua mente. E essa inclinação é que corrompe o seu entendimento. Para satisfazer essa inclinação pecaminosa, ele termina muitas vezes burlando a sua consciência, racionalizando os seus atos e, paulatinamente, afastando-se da lei de Deus, baixando o seu nível, caminhando para um processo mais de liberalização e até de negação dos preceitos morais divinos. Isso acontece porque a natureza humana caída, ou seja, a natureza humana como se encontra depois da queda adâmica, ela foi corrompida e ela perdeu as suas energias para o bem. Quando eu digo para o bem, não estou falando apenas de não matar, não furtar, não roubar, mas de se fazer isso pensando na glória de Deus, pensando, acima de tudo, naquele que é a sede de toda bondade, Deus. Há muitas pessoas que, por fatores educacionais, por circunstâncias que não lhe fazem inclinar-se para determinados tipos de pecado, parecem pessoas aceitáveis socialmente como de grande envergadura moral. Porém, os atos que elas estão praticando, que estão coadunados com a lei de Deus, não estão sendo praticados para a glória de Deus. Jesus disse que a lei se resume em amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. Então, aquilo que não é feito por essa motivação não é a obediência requerida pela lei de Deus. Porém, estas pessoas que ainda, por fatores educacionais, circunstanciais, podem estar em relação a esses pecados mais ostensivos, aparentemente livres deles, essas pessoas, elas estão no seu coração assediadas por aqueles pecados menos visíveis, como o ciúme, a inveja, a soberba, o orgulho, a mágoa, o ressentimento. O fato é que o homem pode estar visivelmente cativo a um pecado ou a outro pecado, ou até invisivelmente cativo a um pecado que não tem ostentação, mas ele sempre está atrelado a algum caminho que o faz afastar-se de Deus. E ele não consegue levantar-se dessa condição sem a graça de Deus que venha auxiliá-lo. No Velho Testamento, o povo judeu recebeu a lei de Deus de forma escrita, através das tábuas de Moisés, do Decálogo, e através de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que o povo não viesse a racionalizar os seus pecados, cauterizar a sua consciência, esquecesse da lei de Deus, diminuir suas exigências, reinterpretá-la de maneira que ela se coadunasse com a sua experiência medíocre. Deus também enviou de quando em quando a Israel profetas que vinham confrontando o povo, mostrando
a lei de Deus como ela era, para que aquela nação não caísse no alto engano. Todavia, embora Deus tenha procurado preservar em Israel a consciência moral de um processo de deterioração, a verdade é que os judeus acharam que poderiam ser salvos pela lei. E aí começaram a fechar os olhos para aqueles pecados menos ostensivos e começaram a achar que por evitarem os pecados mais visíveis, eles estavam atendendo às exigências da lei de Deus. Encontraram uma forma farisaica de driblarem a lei de Deus, mantendo as aparências, a boa conduta social externa, porém estando cheio de soberba, de orgulho, de cobiças, de invejas, de ciúmes. Jesus veio confrontá-los mais uma vez com a sua desobediência, o seu pecado, o descompasso que havia entre a lei de Deus e a real conduta deles, considerada de forma mais profunda possível. O fato é que pela lei, o apóstolo Paulo diz que ninguém é justificado diante de Deus. Não podemos ser salvos pelas obras da lei. À luz da lei, todos nós somos condenáveis. Somos sujeitos à condenação. Porém, a mensagem do Evangelho, que quer dizer boas notícias, é a mensagem libertadora, de acordo com a qual Jesus Cristo tomou sobre si nossas culpas, nossas transgressões e fez compensação por elas, lá na cruz, vertendo seu sangue, morrendo para satisfazer a justiça de Deus, que exigia punição para a nossa transgressão, aplacando a ira de Deus contra nós e garantindo-nos perdão, absolvição e a nossa declaração de que éramos justos no tribunal de Deus. Isso quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos a nossa impotência e depositamos nossa inteira confiança, que vem lá do coração, na pessoa bendita de Jesus. De maneira que, pela graça sois salvos, diz Paulo aos Efésios capítulo 2, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando um judeu se tornava cristão, ele estava livre de todas aquelas cerimônias e ritos que eram impostos aos judeus para que fossem cumpridos durante todo o ano, inclusive as festas religiosas. Por que que os cristãos estavam livres dessas obrigações cerimoniais? Porque elas eram representativas, elas eram prefiguradoras daquilo que Jesus veio e consumou na cruz. Uma vez que os cristãos já haviam encontrado a realidade daquilo que elas projetavam, não tinha sentido mais mantê-las, porquanto eles tinham agora algo muito maior do que elas, não as sombras que elas traziam, mas a realidade que por elas se apresentava. Por outro lado, os cristãos agora não tinham mais sobre si a ameaça do juízo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 8:1, porque os nossos pecados, quando cremos, são perdoados, porque pelas nossas transgressões já foi feita compensação, porque agora estamos declarados justos no tribunal de Deus, não por causa do que somos, mas por causa de quem Jesus é. Não por causa do que fizemos, mas por causa do que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Dessa maneira, o cristão, ele agora procura obedecer a Deus, sim. Procura viver em santidade, sim. Mas não para, através dessa santidade, dessas obras, merecer o céu. E ele, sim, obedece a Deus por gratidão, por uma expressão de amor e de devoção àquele que o salvou. Ele, portanto, obedece em liberdade e não sob o jugo da lei, mas é uma obediência em liberdade. Além disso, o crente tem o Espírito Santo. Então, com a mente, agora ele é capaz de apreciar a lei de Deus e ele tem o Espírito Santo morando em seu coração para subjugar aquela inclinação que se coloca contra a lei de Deus que ele aprecia. Através do Espírito Santo, ele pode obedecer a Deus de uma maneira espontânea, de uma maneira que não é vista como sendo um constrangimento, mas como uma ação livre. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo de número 5, no versículo de número
22, mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito produz em nós, fazendo residência em nossas vidas, o Espírito Santo, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Aquilo que o Espírito Santo em nós nos leva a fazer não é nada que a lei contrarie. Portanto, nós terminamos fazendo pelo Espírito aquilo que desejamos, porque o Espírito muda nossa vontade, Deus opera em nós um novo querer, um novo efetuar, e nós nos sentimos livres enquanto obedecemos. E Paulo aqui está dizendo para que nos mantenhamos firmes na liberdade que Jesus Cristo nos deu, e que não voltemos a julgo de servidão, como aquele que estava sobre os judeus, pelo qual eles pensavam poderem ser salvos pelas obras ou purificados por suas diversas cerimônias. Logo, para um cristão, a liberdade é uma coisa importantíssima. Para nós, liberdade não é pretexto para a libertinagem, mas a liberdade é a liberdade em Cristo, pela qual Deus faz com que a nossa vontade coincida com sua lei, e obedecendo a sua lei desse modo, não nos sintamos sob constrangimento, mas nos sintamos fazendo aquilo que desejamos. Logo, onde floresceu a mensagem da reforma protestante, a mensagem do evangelho, a mensagem da graça, valorizou-se a liberdade. E por isso que países como os Estados Unidos tiveram uma declaração de independência fazendo alusão a todos os direitos fundamentais inalienáveis, a liberdade, a vida, a igualdade, que foram dados, como diz lá a Declaração de Independência, pelo Criador. Também os puritanos foram militantes na reivindicação dessas liberdades diante do rei em sua época, e na Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que trouxe muito daquilo que os puritanos compreendiam sobre liberdade. O rei que passou a assumir o trono teve que assinar uma carta de direitos reconhecendo essas liberdades. Nós também tivemos um precursor da reforma protestante, chamado Jerônimo Savonarola, que lutou contra a tirania dos Médicis, pregou o evangelho libertador. Tanto é conhecido por seus elevados padrões de moralidade, como por sua defesa da liberdade no campo político, defendeu uma república para a Florença. Esse é um livro que eu escrevi sobre o assunto, Girolamo Savonarola e a República de Florença, que você pode também adquirir. Conta a história desse bravo pregador e de como ele mudou as instituições de Florença e trouxe o ideal de liberdade e fez com que a tirania tremesse diante da sua pregação. A verdadeira pregação do Evangelho opõe-se à tirania e à opressão dos homens que querem se arrogar a condição de deuses para açoitar o povo com os seus flagelos, as suas restrições, a sua tirania. Portanto, esse Evangelho nos liberta do poder do pecado, do jugo da lei, nos introduz na esfera da graça e abre a nossa mente para reconhecer a importância das nossas liberdades como seres humanos, em contraposição à opressão dos tiranos que querem agigantar o seu poder sobre os seus súditos. Que Deus abençoe a todos.